Jesus, Yeshua, o verdadeiro Messias, não nasceu em 25 de dezembro. Os apóstolos e a igreja primitiva jamais celebraram o natalício de Cristo, nem nessa data e nem em nenhuma outra. Não existe na Bíblia ordem, nem instrução alguma para fazê-lo. Porém existe sim, a ordem de atentarmos bem e lembrarmos sempre a sua morte e ressurreição. E tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto, sempre que o beberem, em memória de mim. Porque, sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. A maioria das pessoas supõe muitas coisas acerca da origem do Natal. Mas não fiquemos nas suposições, busquemos os fatos. A festa de Natal tem sua origem na Igreja Católica Romana, e desta se estendeu ao protestantismo e ao redor do mundo. Em que se inspirou a Igreja Católica Romana? Não foi nos ensinamentos do Novo Testamento. Não foi na Bíblia, e nem nos apóstolos que haviam sido instruídos pessoalmente, pelo Senhor Jesus. O Natal se introduziu na Igreja durante o século IV, proveniente do paganismo. Posto que a celebração do Natal foi introduzida ao mundo pela Igreja Católica Romana. Vejamos o que diz a Enciclopédia Católica. A festa do Natal não estava incluída entre as primeiras festividades da Igreja. Os primeiros indícios dela são provenientes do Egito. Os costumes pagãos relacionados com o princípio do ano se concentram na festa do Natal. O costume do cristianismo era celebrar não o nascimento de Jesus Cristo, mas sua morte. A comunhão, instituída por Jesus no Novo Testamento, é a comemoração de sua morte. Em memória do nascimento de Cristo, se instituiu uma festa no século IV. No século V, a Igreja Ocidental deu ordem de que fosse celebrada para sempre, e no mesmo dia da antiga festividade romana em honra ao nascimento do Deus Sol, já que não se conhecia a data do nascimento de Cristo. A razão provável da adoção do dia 25 de dezembro é que os primeiros cristãos desejaram que a data coincidisse com a festa pagã dos romanos, dedicada ao nascimento do Sol inconquistado, que comemorava o solstício de inverno. No mundo romano, a Saturnália, comemorada em 17 de dezembro, era um período de alegria e troca de presentes. O dia 25 de dezembro era tido também como o do nascimento do misterioso deus iraniano Mitra, o Sol da Virtude. A data atual foi fixada no ano de 440 d.C., a fim de cristianizar grandes festas pagãs realizadas neste dia. A festa mitraica, religião persa que rivalizava com o cristianismo nos primeiros séculos, que celebravam o Natalis Invictis Solis, o nascimento do vitorioso Sol, e várias outras festividades decorrentes do solstício de inverno, como a Saturnália em Roma, e os cultos solares entre celtas e os germânicos. Estas autoridades históricas demonstram que durante os primeiros 3 séculos da nossa era, os cristãos não celebravam o Natal. Assim, esta festa foi introduzida na Igreja Romana no século IV. Ou seja, não há nenhuma base bíblica para a celebração do dia 25 de dezembro. O Senhor Jesus Cristo nem sequer nasceu na época do ano em que se comemora o Natal. Quando ele nasceu, havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Lucas 2, 8. Isto jamais poderia acontecer na Judéia no mês de dezembro. Os pastores tiravam seus rebanhos dos campos em meados de outubro, e os guardavam para protegê-los do inverno que se aproximava, tempo frio e de muitas chuvas. A data do nascimento do Senhor Jesus Cristo é totalmente desconhecida.
Isto é reconhecido por todos os estudiosos. Se fosse da vontade do Criador que guardássemos e celebrássemos o aniversário do Senhor Jesus Cristo, ele não haveria ocultado essa data. Sendo assim, o que se comemora nessa data? Qual é a origem do Natal? O Natal é uma das principais tradições do sistema corrupto chamado Babilônia, e como tal, é censurado nas profecias e ensinamentos bíblicos. Tem suas raízes na antiga Babilônia de Nimrod. Data da época imediatamente posterior ao dilúvio. Nimrod, neto de Cã, filho de Noé, foi o verdadeiro fundador do sistema babilônico, sistema organizado de impérios e governos humanos. Nimrod construiu a Torre de Babel, a Babilônia original, Nínive, e muitas outras cidades. Organizou o primeiro reino deste mundo. Nimrod era tão perverso, que segundo escritos, casou-se com a própria mãe, cujo nome era Semiramis. Morto prematuramente, sua chamada mãe-esposa, Semiramis, propagou a perversa doutrina de reencarnação de Nimrod em seu filho Tamuz. Ela declarou que em cada aniversário de seu nascimento, Nimrod desejaria presentes em uma árvore. A data de seu nascimento era 25 de dezembro. Aqui está a verdadeira origem do Natal. Semiramis se converteu em rainha do céu, e Nimrod, sob diversos nomes, se tornou o divino filho do céu. Depois de várias gerações desta adoração idólatra, Nimrod também se tornou em falso Messias, filho de Baal, o deus Sol. Neste falso sistema babilônico, a mãe e filho, Semiramis e Nimrod encarnado em seu filho Tamuz, se converteram nos principais objetos de adoração. Esta veneração da mãe e do filho se estendeu por todo o mundo, com a variação de nomes, segundo os países e línguas. No Egito, Ísis e Horus. Na Grécia, Mykenê. Na Índia, Matrika. Maia e Buda. Devaki e Krishna. No México, Colima. Na Grécia, Afrodite e Dionísio. Na Turquia, Arina. No Japão, Guanyin, Canon. Em Roma, Maria e o Menino Jesus, também conhecida como Rainha dos Céus. A árvore de Natal. Outros aspectos que devemos notar com relação ao paganismo nessas festividades são os símbolos utilizados. Vamos começar com a árvore de Natal, o pinheiro. Segundo uma fábula babilônica, um pinheiro renasceu de um antigo tronco morto. O novo pinheiro simbolizava que Nimrod tinha vindo a viver novamente em Tamuz. Entre os druidas o carvalho era sagrado. Entre os egípcios era a palmeira. E em Roma era o abeto, que era decorado com cerejas negras durante a Saturnália. O deus escandinavo Odin era crido como um que dava presentes especiais na época de Natal para aqueles que se aproximassem de seu abeto sagrado. Em várias passagens bíblicas, a árvore é associada à idolatria e à adoração falsa. Sacrificam sobre os cumes dos montes, e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, e do álamo, e do almeiro, porque é boa a sua sombra, por isso vossas filhas se prostituem, e as vossas noras adulteram. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando os seus mortos estiverem no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo o outeiro alto, em todos os cumes dos montes, e debaixo de toda a árvore verde, e debaixo de todo o carvalho frondoso, no lugar onde ofereciam cheiro suave a todos os seus ídolos.
Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: Viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi a todo o monte alto, e debaixo de toda a árvore verde, e ali andou prostituindo-se. Somente reconhece a tua iniquidade, que transgrediste contra o Senhor teu Deus, e estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda a árvore verde, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Não plantarás nenhuma árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti. Deuteronômio 16, verso 21. Vejam só o que a enciclopédia Barça diz sobre a árvore de Natal. A árvore de Natal é de origem germânica, datando do tempo de São Bonifácio. Foi adotado para substituir os sacrifícios ao carvalho sagrado de Odin, adorando-se uma árvore, em homenagem ao Deus Menino. Ter uma árvore de Natal em casa é o mesmo que ter uma imagem de Baal dentro do seu lar. Leia com muita atenção o texto em Jeremias capítulo 10. Assim diz o Senhor: Não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. Outro símbolo muito utilizado é a estrela de 5 pontas. Muitos não têm a menor ideia do que ela simboliza, e o mais triste é que até em igrejas nessa época, esse símbolo é usado nas decorações de Natal. Acredito que na maioria dos casos, por não saberem do significado oculto por trás desse símbolo. Muito se fala sobre esse símbolo, e há muita desinformação também, que claro, é proposital. Pois esse símbolo é muito utilizado em rituais e feitiços no ocultismo, e em sociedades secretas. Esse símbolo também é muito utilizado pelos satanistas, inclusive quando Anton LaVey criou a Igreja Satânica em 1966, ele adotou a estrela de 5 pontas como símbolo da sua igreja. O sistema mundial quer que você acredite que isso é apenas uma inofensiva estrela, como são mostrados nos desenhos infantis. De modo que as crianças são acostumadas a gostar desse símbolo, sendo que é um símbolo pagão e místico, com um significado sombrio por trás. A guirlanda. A origem da guirlanda natalina, ou coroa de Natal, é anterior ao cristianismo. No Antigo Egito, as guirlandas eram confeccionadas para serem colocadas nas portas dos templos, usadas como adornos de cabeça, e como enfeites nas múltiplas festividades religiosas pagãs. Ainda na época dos gregos, elas eram colocadas nas portas de entrada como um adorno de chamamento aos deuses, ou seja, um sinal de boas-vindas. Na Idade Média era exposta na porta dos lares durante o ano inteiro, com o brasão familiar. Além disso, ela servia de proteção contra bruxas, demônios e má sorte. Ainda vemos muitos cristãos utilizando esse símbolo pagão em suas casas, e também em muitas ornamentações nas igrejas. O Senhor nos exorta para que rompamos com todos os costumes dos povos, e sejamos separados. Para que sejamos um povo que o honre e o louve somente, sem misturar o santo com o profano. Agora vejamos um argumento utilizado com frequência para justificar a observância do Natal. Há quem insistem que apesar de suas raízes em um costume pagão, agora não se observa o Natal para honrar um falso Deus, o Deus Sol, senão para honrar ao Senhor Jesus Cristo. O que nos diz as Escrituras Sagradas a respeito? Assim diz o Senhor: Não aprendais o caminho dos gentios, porque os costumes dos povos são vaidade. O Senhor Jesus disse: Mas, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. A comemoração do Natal é um mandamento de homens, e isto provavelmente não agrada ao Criador.
E disse-me: ainda tornarás a ver maiores abominações, que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor. Entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, e eles, virados para o oriente, adoravam o sol. No livro de Apocalipse, no capítulo 18, há uma exortação para esses últimos dias. Uma exortação para sair dos costumes pagãos da Babilônia dos dias de hoje. E ouvi outra voz do céu, que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse 18, 4. Porque os costumes dos povos são vaidade. Jeremias 10, verso 3. O restante do capítulo de Jeremias mostra a dura exortação que Deus dá ao seu povo. Mas por quê? Porque trouxe para dentro de casa costumes de povos pagãos, fazendo com que todos sejam idólatras, causando com isso a ira de Deus. Mesmo que sejam idólatras inocentemente. Oro para que o Senhor nos dê discernimento, e possamos arrancar toda a raiz infernal de paganismo, que foi inserida astutamente em nossas vidas. E que possamos estar preparados e aprovados para o encontro triunfal com o Senhor Jesus, que em breve voltará.